Hollywood, nos anos 70, não se limitou a revisitar a Segunda Guerra Mundial. Ela a desconstruiu por completo, a remontou, e nos entregou filmes tão caóticos, ousados e imprevisíveis quanto a própria década. Estes não eram desfiles patrióticos polidos, eram crus, estranhos e, por vezes, pura e simplesmente audaciosos. Mas o grande detalhe é: alguns viraram clássicos cult, outros ganharam Oscars e alguns quase destruíram a carreira de seus criadores. Então, quais foram os escolhidos? Vamos mergulhar e ver quais filmes ainda se destacam. Força 10 de Navarone, 1978. Seguir um clássico absoluto nunca é fácil, e Força 10 de Navarone prova o quão difícil isso pode ser. Tentou capturar a essência de Os Canhões de Navarone, mas acabou mais como uma relíquia curiosa do que um triunfo estrondoso. E o original contava com Gregory Peck, David Niven e Anthony Quinn, três titãs entregando uma das melhores aventuras de guerra dos anos 1960. A sequência, um elenco totalmente novo. Robert Shaw assume a liderança. Edward Fox ocupa o lugar de Niven e um jovem Harrison Ford, recém-saído da fama de Star Wars, entra como o recruta de ação. O filme até abre reciclando cenas do original, quase sussurrando ao público. Lembram-se de como aquele foi bom? A partir daí, ele se lança numa trama de missão simples: sabotar uma barragem para destruir uma ponte alemã. Explosões, traições e confrontos tensos preenchem todos os requisitos de um filme de guerra. E, embora o roteiro nunca atinja as alturas do primeiro filme, ele ainda oferece momentos verdadeiramente notáveis. A sequência da explosão da barragem permanece um grande destaque dos efeitos práticos dos anos 70. E Robert Shaw, numa de suas últimas atuações, confere gravidade a uma história que, de outra forma, parece fraca. Os críticos não ficaram impressionados. Roger Ebert, famosamente, o descreveu como um trabalho sonolento para o diretor Guy Hamilton, mais conhecido por seus filmes elegantes de James Bond. O público não foi mais gentil, com muitos sentindo que o filme carecia do coração e da intensidade de seu predecessor. No entanto, o tempo concedeu à Força 10 uma modesta redenção. Para fãs de aventura clássica, ou para aqueles curiosos para ver Harrison Ford desajeitadamente preenchendo a lacuna entre herói espacial e soldado em terra, é um filme estranhamente satisfatório de assistir. Não é icônico, nem revolucionário, mas com garra o bastante para garantir seu lugar como um filme de guerra do final dos anos 70, que merece um destaque nesta lista. MacArthur, 1977. Gregory Peck, interpretando o General Douglas MacArthur, soa como ouro de Hollywood, não é? E, em termos de atuação, Peck entrega o que promete. Ele é imponente, perspicaz e até conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro. Mas o filme em si, é aí que as coisas se complicam. Dirigido por Joseph Sargent, a história traça a carreira de MacArthur desde a Segunda Guerra Mundial até a Guerra da Coreia, terminando com seu confronto acalorado com o presidente Truman. No papel, é grandioso. Na tela, parece um pouco seguro demais. O que é fascinante é a história por trás da escalação. John Wayne recusou, alegando que era muito parecido com papéis que ele já havia interpretado. George C. Scott também recusou, não querendo repetir sua atuação em Patton. Restou Peck, que se entregou de corpo e alma. Mesmo com um roteiro cauteloso, Peck deu a MacArthur uma postura orgulhosa e desafiadora que ainda ecoa. Os críticos, porém, não se deixaram levar. Eles sentiram que pegou leve e evitou aprofundar-se nas complexidades mais sombrias da personalidade de MacArthur. O próprio Peck, mais tarde, admitiu que o filme não atingiu seu potencial máximo, mas também disse que foi um de seus papéis favoritos. Isso é revelador. Dá para ver o respeito que ele tinha pelo personagem. O que o filme oferece é um espetáculo visual. Paradas militares, mapas de batalha e o cachimbo característico do general recebem a devida atenção. Pode não atingir os picos épicos de Patton, mas funciona como um retrato respeitoso e agradável de assistir. Se você tem curiosidade sobre o homem por trás da lenda e está disposto a relevar um roteiro que não se arrisca, este ainda tem um lugar na lista. Jacob, o Mentiroso, 1975. Agora, eis uma joia escondida que a maioria dos fãs de filmes de guerra casuais nunca descobre. Jacob, o Mentiroso, foi feito na Alemanha Oriental e se tornou o único filme da Alemanha Oriental já nomeado para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Só isso já o torna único, mas a história que ele conta é ainda mais notável. Situado num gueto judeu na Polônia nazista,
O filme acompanha Jacob Haim, interpretado com uma sutileza gentil, ao se deparar com a notícia de que os russos estão avançando. Rádios eram proibidos, mas Jacob espalha a notícia fingindo que tem um. A princípio, é uma mentira simples para animar. Mas logo, a mentira se torna o único fio que une as pessoas. A esperança é perigosa, mas também é essencial. O filme adota uma abordagem delicada. Em vez de música grandiosa e melodrama, ele aposta em atuações discretas e contidas. Críticos alemães da época elogiaram sua delicadeza sem sentimentalismo, um equilíbrio raro em um filme de guerra. Para o público atrás da cortina de ferro, foi um lembrete agridoce de sobrevivência e silêncio. No Ocidente, porém, lutou. Por ser uma produção da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, mal foi exibido nos cinemas americanos. Apenas pequenos cinemas de arte o exibiram, e mesmo assim, anos após seu lançamento. Não foi banido pelo seu conteúdo, foi efetivamente bloqueado pela sua origem. Hoje, Jacob, o Mentiroso, se destaca como um contraponto ponderado aos filmes de guerra mais explosivos e cheios de ação dos anos 70. É sobre o poder das próprias histórias, sobre como até a menor inverdade pode afastar o desespero, sutil, assombroso e inesquecível. O Mackenzie Break, 1970. A maioria dos filmes da Segunda Guerra Mundial mostra prisioneiros aliados, planejando fugas de campos alemães. O Mackenzie Break inverte o roteiro. Aqui, são prisioneiros alemães na Escócia planejando sua fuga, e os oficiais aliados se esforçando para impedi-los. Essa reviravolta por si só já lhe dá uma vantagem. Brian Keith lidera como um oficial irlandês encarregado de descobrir o que os prisioneiros estão tramando. Ele rapidamente percebe que está enfrentando mais do que soldados com saudades de casa. São estrategistas experientes liderados por um astuto comandante de submarino. O que se desenrola não é apenas um filme de guerra, é um duelo psicológico com Keith e seu adversário presos num jogo de xadrez, onde cada movimento importa. O diretor Lamont Johnson mantém a trama realista e tensa. Não há tiroteios intermináveis aqui. Em vez disso, o suspense cresce em momentos calmos, em sussurros e olhares trocados, através de arame farpado. Essa contenção torna os desfechos mais impactantes quando a tensão finalmente explode. O filme não teve o alarde de outros épicos de guerra, mas envelheceu silenciosamente e se tornou um thriller inteligente e subestimado. Para o público cansado de explosões sem fim, The Mackenzie Break oferece algo mais afiado. É menos sobre força bruta e mais sobre intelecto, paciência e manipulação. Se você busca um filme da Segunda Guerra Mundial que te prenda, tentando adivinhar o que os prisioneiros estão tramando, este merece um lugar na sua lista. É muitas vezes ignorado, mas depois de vê-lo, você não esquecerá o duelo de inteligência em sua essência. Too Late the Hero, 1970. Robert Aldrich, o homem por trás de Os 12 Condenados, nunca fez filmes de guerra sem paixão, e Tarde Demais para Heróis mostra exatamente o porquê. À primeira vista, parece mais um filme de missão em grupo. Uma unidade britânica desorganizada, com um tradutor americano interpretado por Cliff Robertson, recebe a ordem de destruir uma estação de comunicação japonesa. Configuração padrão, certo? Mas na metade, o filme dá uma guinada brusca e se torna algo completamente diferente. Em vez da esperada marcha de missão cumprida, o que se segue é essencialmente uma longa e punitiva perseguição por uma remota ilha do Pacífico. Os soldados são despojados de sua glória. Seus números diminuem e a vitória se torna um sonho distante. O que resta é pura sobrevivência. Michael Caine, interpretando o oficial sardônico, entrega seu humor seco característico enquanto luta com a futilidade de sua situação. Robertson interpreta o herói relutante com garra, enquanto Denholm Elliott dá ao filme um peso extra em um papel coadjuvante marcante. O que faz Too Late the Hero se destacar é o seu tom. Aldrich se recusa a romantizar a guerra. Não há discursos grandiosos ou heroísmos idealizados. A lama, a exaustão e o desespero atingem com mais força do que a maioria dos filmes de guerra daquela década. Na segunda metade do filme, você sente o peso sobre os homens tanto quanto eles próprios. Críticos na época estavam divididos. Alguns o acharam sombrio demais. Outros admiraram sua honestidade crua. Essa honestidade é exatamente o que o torna tão poderoso hoje. Too Late the Hero não é uma história de guerra ufanista. É um estudo brutal do que acontece quando a vitória escapa e a sobrevivência é o único objetivo que resta. Não te deixa a torcer, mas te deixa a pensar. Para qualquer
Quem está cansado de espetáculos de guerra vistosos, este acerta como um soco no estômago. Cat 22, 1970. Como se filma um romance que os críticos uma vez consideraram infilmável. Esse foi o desafio que o diretor Mike Nichols enfrentou ao adaptar Cat 22 de Joseph Heller, um dos romances satíricos mais influentes do século XX. O resultado é uma sátira estranha, confusa, mas hipnotizante que ainda divide o público décadas depois. Alan Arkin protagoniza o filme como Yossarian, um bombardeiro que tenta desesperadamente escapar de missões perigosas. O seu problema é a infame pegadinha 22. Se ele afirma que está louco, é considerado são por querer sobreviver, o que significa que ele tem que continuar a voar. É um ciclo vicioso do qual não há como escapar. O que torna o filme tão fascinante é o seu tom mutável. Num momento é uma comédia absurda, com soldados desajeitados a seguir ordens sem sentido, e no momento seguinte mergulha numa tragédia profunda. Nichols e o roteirista Buck Henry abraçaram esse caos, capturando o ritmo bizarro do romance. O elenco é estelar. Orson Welles se impõe como um general fanfarrão. Martin Sheen e Jon Voight trazem energia juvenil. Anthony Perkins acrescenta um charme nervoso, e até Bob Newhart aparece, todos interpretando personagens que parecem ter sido extraídos de universos completamente diferentes. Essa disparidade não é, de forma alguma, um defeito. É, na verdade, o ponto principal. A guerra aqui é ilógica, surreal e enlouquecedora. Visualmente, o filme aproveita as paisagens desérticas, com cenas marcantes em aeródromos e sequências de voo tensas. Mas o que permanece não é o espetáculo, é o clima. Desarticulado, imprevisível e estranhamente magnético, ele reflete o caos do livro de Heller. Quando estreou, os críticos se dividiram. Alguns o chamaram de brilhante, outros o rejeitaram como incoerente. No entanto, com o tempo, ganhou respeito como uma das mais ousadas tentativas de traduzir a literatura do absurdo para o cinema. Cat 22 não é para todos, mas é exatamente por isso que importa. Não oferece respostas fáceis, apenas contradições e paradoxos, assim como a própria guerra, Os Heróis de Kelly, 1970. O que acontece ao misturar Clint Eastwood com um filme de assalto descolado da Segunda Guerra Mundial? Você tem Os Heróis de Kelly, uma mistura bizarra que funciona melhor do que deveria. Eastwood interpreta Kelly, um soldado pragmático que descobre um esconderijo de ouro nazi oculto por trás das linhas inimigas. Em vez de libertar cidades ou manter a linha, o seu esquadrão decide fugir e roubá-lo. Sim, isto é menos O Resgate do Soldado Ryan e mais Ocean's 11, só que com tanques. O elenco de apoio rouba a cena. Telly Savalas traz consigo garra e atitude, mas é Donald Sutherland quem realmente se destaca como oddball, um hippie descontraído e condutor de tanques, que parece ter vindo de uma década completamente diferente. Seu otimismo um tanto avoado e seus bordões tornaram-se rapidamente favoritos de culto, dando ao filme uma veia cômica surreal. Nos bastidores, no entanto, nem todos ficaram satisfeitos. Eastwood, mais tarde, admitiu estar desapontado com a decisão da MGM de cortar cenas cruciais, incluindo momentos que davam mais profundidade aos personagens. O que poderia ter sido uma crítica mais afiada à absurdidade militar, tornou-se uma comédia de ação peculiar. Mesmo assim, Os Heróis de Kelly têm resistido ao tempo. É leve, atrevido e repleto de estilo. Não tenta ensinar história, mas diverte de maneiras que a maioria dos filmes da Segunda Guerra Mundial nunca usou. É menos sobre patriotismo e mais sobre lucro, e talvez seja exatamente por isso que o público o adorou. Midway, 1976. Grande, repleto de estrelas e descaradamente à moda antiga, Midway é o tipo de filme de guerra que seu avô adoraria, e por um bom motivo. É um sério relato da Batalha de Midway, o ponto de viragem no Pacífico. Sem câmeras tremidas, sem bolas de fogo CGI, apenas maquetes de navios, explosões práticas e um elenco de grandes nomes de Hollywood. Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford e Robert Mitchum encabeçam o elenco, enquanto ícones do cinema japonês como Toshiro Mifune dão credibilidade ao outro lado. O filme se esforça muito para acertar os detalhes. Dos navios aos mapas de estratégia, é o sonho de qualquer aficionado por história. Leva tempo para mostrar o que os comandantes pensavam, tanto os americanos quanto os japoneses, em vez de focar apenas em combates aéreos. Dito isso,
Disse. Ele desacelera em partes, sobrecarregado por tramas secundárias e um enredo romântico desajeitado, que parece inserido para atrair um público mais amplo. A de dois. Mas quando Midway volta à ação, brilha. As sequências de batalha são meticulosamente encenadas, mostrando o caos da guerra naval sem se tornar um borrão. Críticos hoje ainda destacam o quanto parece mais autêntico em comparação com a versão de 2019 de Roland Emmerich, que se apoiou demais em efeitos digitais. Midway pode não ser perfeito, mas para quem está curioso sobre como a campanha do Pacífico realmente se desenrolou, ele entrega. É respeitoso, detalhado e bem feito. Um filme que merece seu lugar no cânone de guerra dos anos 70. The Eagle Has Landed, 1976, um thriller da Segunda Guerra Mundial onde os personagens principais são nazistas. Esse foi o risco por trás de The Eagle Has Landed, e contra todas as probabilidades, realmente funciona. A história segue uma unidade de comandos alemães enviada em uma missão ousada para a Inglaterra, sequestrar Winston Churchill. Michael Caine e Robert Duvall lideram o elenco como oficiais alemães, e embora seus sotaques nem sempre convençam, sua presença por si só torna o filme envolvente. A primeira metade avança deliberadamente, preparando cuidadosamente o plano elaborado. John Sturges, o veterano diretor por trás de Fugindo do Inferno e 7 Homens e um Destino, constrói o suspense tijolo por tijolo. Quando a missão está em andamento, o filme muda de marcha e a tensão aumenta. O ato final entrega a ação clássica de Sturges, com encenações precisas, confrontos explosivos e sequências que te mantêm inclinado para a frente. Mas aqui está a reviravolta. Nos bastidores, a produção não foi tão inspiradora. Michael Caine revelou mais tarde em sua autobiografia que Sturges admitiu que só aceitou o projeto para financiar suas viagens de pesca. Uma vez concluídas as filmagens, Sturges se aposentou e desapareceu de Hollywood. Essa revelação influenciou o legado do filme, fazendo os fãs se perguntarem o que poderia ter sido com um diretor mais apaixonado no comando. Mesmo com essa bagagem, A Águia Pousou envelheceu como um thriller sólido e altamente assistível. É incomum para um filme de guerra dos anos 70 colocar o inimigo em destaque, mas ele consegue equilibrar bem. Os soldados alemães não são glorificados, mas também não são caricaturas. Esse equilíbrio dá ao filme um diferencial único, distinguindo-o de narrativas mais tradicionais. Não é perfeito, mas é inteligentemente elaborado e cheio de tensão, permanecendo como um dos thrillers de guerra mais intrigantes da década, e um lembrete de que, às vezes, até premissas arriscadas podem dar certo. Tora, 1970. Se você quer precisão, Tora, é o filme para assistir. Esta produção conjunta americano-japonesa não apenas dramatiza Pearl Harbor, mas o reconstrói de ambas as perspectivas com uma atenção meticulosa aos detalhes. Richard Fleischer dirigiu o lado americano, enquanto Toshio Masuda e Kinji Fukasaku cuidaram das sequências japonesas. Essa abordagem dupla dá ao filme uma personalidade dividida, que funciona brilhantemente, misturando duas visões em um olhar equilibrado, quase no estilo documental, sobre um dos momentos mais cruciais da Segunda Guerra Mundial. O que realmente o diferencia são os visuais. Muito antes da CGI, o filme dependia de navios em miniatura, explosões práticas massivas e fotografia aérea ousada. Assistindo aos aviões mergulharem sobre o porto, com fumaça enchendo o céu, ainda é possível sentir a intensidade hoje. A Academia também achou isso, concedendo-lhe o Oscar de melhores efeitos visuais. Um reconhecimento que foi totalmente merecido. Mas o espetáculo não é o coração deste filme, o tom é. Em vez de glorificar um lado, ele humaniza ambos. Você vê comandantes americanos lutando com informações conflitantes e oficiais japoneses lidando com o peso de suas decisões. É respeitoso, equilibrado e surpreendentemente ousado para o público de 1970, que não estava acostumado a ver a perspectiva japonesa tratada com tanta nuance. Claro, alguns espectadores acharam o ritmo deliberado um ponto negativo. A construção leva seu tempo, focando em política, estratégia e falhas de comunicação em vez de correr para a ação. Mas para os entusiastas da história, é aí que está o ouro. Essas sequências silenciosas dão lugar ao ataque eventual, mostrando como muitas pequenas decisões levaram ao desastre. Tora não é sobre ação ininterrupta.
Ação. Ele se concentra em como e por que o ataque realmente se desenrolou. Para qualquer pessoa que valorize a precisão, a profundidade e o respeito pela história, este permanece como o filme definitivo sobre Pearl Harbor. Mesmo décadas mais tarde, nada mais consegue igualar a sua precisão. Soldado de Orange, 1977. Antes de Paul Verhoeven fazer Robocop ou Total Recall, ele dirigiu Soldado Laranja, um drama holandês da Segunda Guerra Mundial que permanece uma de suas maiores conquistas. Baseado em fatos reais, ele acompanha um grupo de estudantes universitários cujas vidas são destruídas quando os nazistas ocupam a Holanda. Alguns se juntam à resistência, outros colaboram, e amizades se estilhaçam sob o peso esmagador da guerra. A genialidade deste filme reside em seu escopo. Em vez de focar em uma única missão ou batalha, ele rastreia como a guerra transforma as pessoas. Um amigo se torna um herói, outro um traidor, e outros são simplesmente esmagados no meio. Rutger Hauer, em um de seus primeiros papéis, entrega uma atuação magnética, mostrando tanto charme quanto tormento, enquanto ele navega por escolhas impossíveis. O que torna Soldado Laranja diferente é sua recusa em seguir as regras de Hollywood. Não é chamativo, não é cheio de sequências de ação, é sobre identidade, traição e sobrevivência sob pressão impossível. Verhoeven dirige com precisão cirúrgica, criando momentos de tensão que parecem dolorosamente reais. O filme foi um sucesso estrondoso na Holanda e se tornou o cartão de visitas de Verhoeven para Hollywood. Para quem o conhece apenas pelos seus espetáculos de ficção científica mais recentes, Soldado de Orange será uma revelação. É poderoso, íntimo e assombroso, um lembrete de que as batalhas mais difíceis, por vezes, são travadas entre amigos. The Inglourious Basterds, 1978. Muito antes de Quentin Tarantino pegar emprestado o título, Enzo G. Castellari nos deu o original, Inglourious Basterds, uma aventura de guerra italiana crua que exala pura energia Grindhouse. Historicamente preciso? Nem um pouco, mas nunca pretendeu ser um livro didático. Pelo contrário, ele prospera no caos. Um grupo de prisioneiros militares americanos escapa da custódia na França ocupada e, em vez de se esconderem, tropeça numa missão para interceptar um míssil alemão. O que se segue é uma aventura selvagem de explosões, situações de risco e atitude ininterrupta. Bo Svenson e Fred Williamson lideram o ataque, ambos trazendo garra e imponência aos seus papéis. Isto não se trata de discursos bem elaborados ou de grandes ideais. Trata-se de sobrevivência, de improvisação e de ação. Castellari dirige com velocidade e tenacidade, dando ao filme uma energia pulp que nunca desacelera. Se Os 12 Condenados era astuto e calculado, Bastardos Inglórios é seu primo mais novo e briguento, com arestas, mas transbordando de energia pura. Os críticos da época não o cobriram de elogios, mas esse nunca foi o objetivo. Este filme foi feito para exibições noturnas, cinemas enfumaçados e, por fim, prateleiras de VHS onde fãs cult o trocavam como um tesouro clandestino. Durante anos, viveu nesse submundo, apreciado principalmente por quem amava filmes de guerra, brutos e sem refino. Então o filme de Tarantino de 2009 trouxe-o de volta aos holofotes com um cameo astuto de Bo Svenson, como uma homenagem ao original. O que torna a versão de Castellari tão divertida é a sua pura crueza. O orçamento pode ter sido apertado, mas os cineastas compensaram com estilo, energia e um espírito descarado de vale tudo. É barulhento, bagunçado e completamente sem vergonha do que é. Para os fãs do cinema Grindhouse, isso não é apenas algo que vale a pena ver, é essencial. A Cruz de Ferro, 1977. Sam Peckinpah nunca foi um cineasta que jogou pelo seguro, e A Cruz de Ferro prova isso em cheio. Continua sendo seu único filme da Segunda Guerra Mundial, e fiel à sua reputação, é cru, cínico e completamente inflexível. Em vez de focar em heróis aliados ou grandes vitórias, Peckinpah move a câmera para um pelotão alemão na frente leste, onde a sobrevivência depende mais da sorte que da lealdade. James Coburn domina a tela como Sargento Steiner, um soldado respeitado por seus homens, mas odiado por seu superior, Capitão Stransky, interpretado com fria arrogância por Maximilian Schell. Stransky só quer medalhas, não salvar vidas, e o seu
O conflito deles impulsiona a história. O que emerge é menos sobre patriotismo e mais sobre a brutal realidade de soldados abandonados por líderes movidos pela ambição. Peckinpah traz todas as suas marcas registradas: combate em câmera lenta, realismo cru e explosões súbitas de violência chocante. Mas, ao contrário de Meu ódio será sua herança ou Cães de Palha, não há glamour aqui. O campo de batalha é lama, exaustão e colapso moral. Soldados avançam cambaleando não por glória, mas simplesmente para evitar a morte por mais um dia. Essa desolação o diferencia da maioria dos filmes de guerra de sua época. Os críticos ficaram divididos quando foi lançado. Alguns acharam muito sombrio, outros elogiaram sua honestidade. No entanto, Orson Welles teria chamado de o melhor filme de guerra desde Nada de Novo no Fronte, o que é um elogio tão alto quanto qualquer filme de guerra poderia esperar. Ao longo dos anos, ganhou a reputação de ser uma das obras mais subestimadas de Peckinpah. Cruz de Ferro recusa-se a romantizar qualquer coisa. Humaniza os soldados, sem desculpá-los, e retrata a guerra como uma máquina insensata e desgastante que consome todos em seu caminho. Brutal, perturbador e muito à frente de seu tempo, é o antiépico que ainda choca hoje. Uma Ponte Longe Demais, 1977. Como você faz um dos filmes de guerra mais ambiciosos da década? Richard Attenborough respondeu com Uma Ponte Longe Demais, um épico abrangente sobre a Operação Market Garden, a ousada mas, em última análise, condenada tentativa dos aliados de invadir a Alemanha através dos Países Baixos em 1944, com uma duração que se estende por bem mais de 3 horas e um elenco que parece um hall da fama do cinema. Este foi Hollywood apostando tudo no espetáculo e na escala. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford e Gene Hackman são apenas alguns dos nomes em destaque, e Attenborough não os desperdiça. O filme cobre a operação de todos os ângulos. Generais elaborando estratégias em postos de comando, paraquedistas caindo no caos atrás das linhas inimigas e civis holandeses pegos no fogo cruzado. O tamanho da produção é impressionante, com cenas de batalha massivas encenadas usando tropas e equipamentos reais em vez de efeitos especiais. O que realmente diferencia Uma Ponte Longe Demais é a sua honestidade. A maioria dos filmes de guerra das décadas anteriores se apoiava no triunfo e no patriotismo. Este, não. Ele se apoia na falta de comunicação, na autoconfiança excessiva e no custo esmagador do fracasso. Pontes são perdidas, linhas de suprimento são atrasadas e soldados são deixados isolados. Em vez de glorificar o plano, o filme destaca o quanto até as estratégias mais bem elaboradas podem ser frágeis. Os críticos da época estavam divididos. Alguns achavam que ele se perdia em muitos detalhes, enquanto outros elogiaram seu compromisso com a precisão histórica. Ao longo dos anos, no entanto, sua reputação cresceu. Hoje, é visto como uma das representações mais completas e respeitosas da Segunda Guerra Mundial já feitas em filme. Massivo em escopo, visualmente impressionante e sem medo de admitir quando a vitória escapou das mãos dos aliados, Uma Ponte Longe Demais se destaca como um dos grandes épicos de guerra dos anos 70. Patton, 1970. Se há um filme da Segunda Guerra Mundial dos anos 70 que todos deveriam ver, é Patton, George C. A interpretação de Scott do General George S. Patton é lendária, feroz, sem remorsos e impossível de ignorar. O filme começa com aquele monólogo agora icônico em frente a uma enorme bandeira americana, e a partir desse momento, nunca mais solta. Scott domina a tela como se tivesse nascido para o papel, trovejando por quase 3 horas sem nunca perder o público. O que torna a atuação de Scott tão inesquecível é sua recusa em suavizar o homem. Ele interpreta Patton como ele era, brilhante, abrasivo e maior que a vida. Patton é mostrado tanto como um gênio tático quanto como um líder profundamente falho, cujo ego frequentemente atrapalhava suas vitórias. Essa honestidade torna o filme envolvente. Francis Ford Coppola coescreveu o roteiro, e você pode sentir sua mão no diálogo afiado e implacável. Isto não é propaganda, é um retrato de um homem complexo demais para caber em uma única categoria. As batalhas em si são encenadas com um realismo notável para a época. Tanques avançam pelo deserto, soldados avançam com determinação cansada, e cada cena parece autêntica em vez de encenada. No entanto, o filme nunca esquece que a verdadeira guerra está dentro do próprio Patton. Sua ambição implacável, seus confrontos com Super
É sua constante luta com suas próprias contradições. O diretor Franklin J. Schaffner mantém o ritmo surpreendentemente ágil, fazendo quase 3 horas parecerem rápidas. A Academia concordou. Patton ganhou 7 Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator. Scott recusou-se a aceitar o prêmio, chamando a cerimônia de um desfile de carne, o que só aumentou o misticismo do filme. Patton não é apenas um filme de guerra. É um estudo de personagem imponente de uma das figuras mais complicadas do século XX, ousada, intransigente e inesquecível. De todos os filmes da Segunda Guerra Mundial dos anos 70, este é o que se destaca. Então, aí está, os 15 melhores filmes da Segunda Guerra Mundial dos anos 70. De caos cru de Grindhouse a épicos grandiosos, de dramas de resistência holandesa a blockbusters de Hollywood com elenco estelar, a década nos deu histórias de guerra que estavam longe de ser uniformes. Mas aqui está a pergunta: qual desses filmes você acha que merece a coroa? Deixe sua escolha nos comentários. Inscreva-se se você quiser mais mergulhos profundos em clássicos ocultos e compartilhe isso com um amigo fã de cinema. A conversa está apenas começando.